A ciência nos leva a fazer descobertas maravilhosas. Algumas delas podem facilmente mudar o mundo. Uma dessas descobertas é o material chamado grafeno, que para muitos especialistas nos faz estar à beira de uma revolução que mudará tudo ao nosso redor. Mas o que é esse material? E por que ele tem esse poder de mudar o mundo? Meu nome é Ivan Lima e eu respondo essas e outras perguntas sobre o grafeno. Antes, que tal você se inscrever no canal, e ativar as notificações? Assim, você fica por dentro de mais conteúdos legais como esse. Vamos lá. Antes de eu falar sobre esse material revolucionário, eu preciso contar a história de como ele foi descoberto. Os estudos sobre o grafeno começaram em 1947, quando o físico Philip Russell Wallace descobriu e começou a fazer as primeiras análises dos princípios do material. Mas eram só estudos dos princípios. Em 1962, através de dois químicos alemães que usaram as palavras grafite e o sufixo eno, de onde então surgiu a palavra grafeno. Durante décadas, esse material era um verdadeiro mistério para os cientistas. Mas em 2004, os cientistas Konstantin Novoselov e André Ghen, da Universidade de Manchester, testaram o grafeno. E os resultados foram animadores. Eles usaram o grafeno como transistor e foram aperfeiçoando e afinando a condutividade do grafeno até chegarem à espessura de um átomo. A descoberta rendeu a eles o Prêmio Nobel da Física de 2010, por suas experiências inovadoras com o grafeno bidimensional. Para ser pouco mais claro, o grafeno é basicamente um material com uma camada muito fina de grafite, aquele mesmo que a gente vê no lápis. Só que o grafeno tem uma estrutura hexagonal onde os átomos estão distribuídos, formando uma fina camada de carbono. Ainda não entendeu a vantagem? Se formos colocar na prática, o grafeno é um material muito resistente, cerca de 200 vezes mais do que o aço. Além de ser o mais leve e mais fino que existe. Para vocês terem uma noção, cerca de 3 milhões de camadas de grafeno teriam cerca de 1 milímetro de altura. Agora que vocês entenderam mais ou menos o que é o grafeno, eu vou contar algumas vantagens desse material. Por exemplo, você sabia que o grafeno pode deixar os nossos computadores mais rápidos e baratos? Quando começaram os estudos da condutividade elétrica do grafeno, disseram que ele poderia substituir os chips de silício nos computadores. Isso levaria a uma era de eletrônicos muito mais baratos e mais rápidos. O grafeno tem 200 vezes mais mobilidade de elétrons do que o silício, o que também permite que os processadores sejam muito mais velozes. Cientistas de várias universidades também estão estudando o material para o desenvolvimento de transistores, com base em um submaterial obtido a partir do grafeno, o monóxido de grafeno. Esse material seria útil por ser versátil, pois ele é isolante, condutor e semicondutor. Cientistas também acreditam que o grafeno tornará possível a construção de telas superfinas e flexíveis, sensíveis ao toque, que seriam inquebráveis. Com isso, você nunca mais terá de se preocupar em quebrar a tela do seu celular novamente. Há alguns anos, a IBM anunciou que, pela primeira vez, conseguiu construir um circuito integrado feito de grafeno. E a máquina teve um desempenho comparável ao da tecnologia de silício. As pesquisas estão a todo vapor. E é bem provável que daqui a alguns anos, todos os computadores sejam feitos com esse material.
e até na hora de escutar suas músicas preferidas, o grafeno vai estar presente. A criação do primeiro fone de ouvido de alta qualidade com grafeno partiu de pesquisadores da Universidade da Califórnia. Eles recriaram a tradicional estrutura de um alto-falante, onde o grafeno se mostrou resistente, produzindo uma qualidade de áudio próxima à dos produtos líderes de mercado. Além de revolucionar os produtos eletrônicos, o grafeno ainda pode ajudar a resolver a crise da falta de água potável no mundo todo. Membranas feitas com esse material podem ser grandes o suficiente para deixar a água passar, mas pequenas o suficiente para filtrar o sal. Para ser mais claro, o grafeno pode revolucionar a tecnologia de dessalinização, ou seja, ele torna mais fácil retirar o sal da água. Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram que a permeabilidade desse material à água é bem maior do que as membranas convencionais e que o grafeno nanoporoso pode ter um papel valioso na purificação da água. Os estudos também apontaram que um tipo de grafeno provou ser tão eficaz na filtragem de água que tornou as amostras de água do Porto de Sydney seguras para beber, depois de passar pelo filtro apenas uma vez. Em um outro estudo, publicado na revista Nature Communications, pesquisadores usaram uma forma de grafeno chamada grafé para tornar a água do mar potável após um único tratamento. Ou seja, o que antes era um processo extremamente caro pode se tornar mais barato e fácil a partir do grafeno. Pesquisas adicionais, publicadas em 2019, mostraram que injetando óxido de grafeno em uma solução contendo bactérias, o material captura a bactéria e forma uma espécie de floco. Uma vez que todos os flocos foram retirados, a água se tornou potável e o grafeno pode ser reutilizado. Seria essa a solução para acabar de vez com os problemas de falta d'água em todo o mundo? O mais interessante desse material é que, quanto mais os cientistas o estudam, mais eles descobrem propriedades intrigantes. Em 2014, por exemplo, cientistas da Universidade de Manchester descobriram que o grafeno permite que os prótons passem por ele e que pode revolucionar as células a combustível. Não entendeu? Realmente, esse assunto é um pouco complicado, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Muitas empresas tentam desenvolver carros com motores de células de combustível, que convertem a energia potencial de um combustível em eletricidade, através de uma reação eletroquímica. Nesse processo, dois elementos são essenciais: o hidrogênio, como combustível, e o oxigênio, como oxidante. Esses motores queimam mais limpo do que a gasolina, tornando-o melhor para o meio ambiente. Porém, as células de combustível não são extremamente eficientes. As membranas condutoras de prótons, que são uma parte crucial dessa tecnologia, permite que o hidrogênio vaze. Especialistas acham que o grafeno poderia ser a solução para esse problema, pois ele poderia conduzir prótons melhor do que as membranas atuais, reduzindo o vazamento. Eles imaginam um futuro no qual os veículos poderiam ser movidos apenas por pequenas quantidades de hidrogênio do ar ambiente. O grafeno pode até acabar de vez com a ferrugem dos objetos do nosso dia a dia. Como se trata de um material que não enferruja, uma camada de tinta à base de grafeno poderia um dia ser usada para erradicar a corrosão e a ferrugem de objetos grandes, como navios petroleiros, por exemplo. Pesquisadores já demonstraram que placas de cobre cobertas com tinta de grafeno também podem ser usadas como recipientes para ácidos fortemente corrosivos.
Além disso, a tinta de grafeno tem uma boa chance de se tornar um produto verdadeiramente revolucionário para as indústrias que lidam com qualquer tipo de proteção contra o ar, elementos climáticos ou produtos químicos corrosivos. Isso incluiria, por exemplo, a indústria médica, eletrônica e nuclear, assim como na construção naval, como acabei de citar. Eu sei que parece que eu estou tratando esse grafeno como se fosse a solução para todos os problemas do mundo. Mas isso não sou eu quem está falando, mas sim especialistas que estão fazendo estudos aprofundados desse material. Esse material é tão maravilhoso que pode ajudar até a deixar as relações sexuais melhores. Isso porque os preservativos feitos de grafeno podem ser super finos, o que significa mais sensibilidade. Eles também seriam mais fortes, o que significa que é menos provável que os preservativos estourem e aconteçam acidentes inesperados. Se esse projeto for bem-sucedido, o uso do grafeno está presente até em nossa vida íntima. Até agora, a busca por um preservativo de grafeno tem sido mais lenta do que alguns esperavam, mas ainda está acontecendo. A Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, fez uma boa investida em 2013, quando financiou pesquisas sobre preservativos de grafeno e, embora não tenha saído tudo como esperado, a pesquisa se mostrou promissora o suficiente para obter financiamento adicional. E estão pensando em usar grafeno até nos coletes à prova de balas. Pesquisadores já comprovaram que as folhas de grafeno absorveram o dobro do impacto do Kevlar, o material geralmente usado nestes coletes. Além de ser super leve, o colete de grafeno também poderia ser mais resistente. Essa descoberta pode ajudar a salvar a vida de soldados e policiais, ou mesmo a sua. Eu ainda poderia citar várias outras melhorias de produtos usando grafeno, como tinta de cabelo, membros biônicos e até proteção contra insetos. Mas vamos esperar os especialistas trabalharem para que um dia todos esses sonhos possam se tornar realidade. E você? Conhecia as vantagens do grafeno? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!